Ora, muito bom dia a todos. Conseguem-me todos ver e ouvir, hein? Ótimo. Vamos então dar início ao nosso webinar de hoje, onde vamos falar aqui sobre problemas de pele no cão e no gato. Ora então, vamos começar aqui por ver o que é que vamos ver hoje, ou seja, vão aprender a anatomia da pele do cão e do pelo, bem como os problemas de pele mais frequentemente apresentados por estes. No fundo, aprender a anatomia da pele e do pelo. Vão aprender todos estes problemas de pele que estão aqui, ou seja, a piodermatite superficial, pododermatite, seborreia, otite, abscesso subcutâneo, intertrigo e depois algumas doenças parasitárias de pele também, como ácaros, fungos, pulgas, carraças e mosquitos. Ora então, começando aqui pela anatomia de pele. A pele é o maior órgão do corpo, portanto, reveste todo o corpo externamente e no ouvido também continua pele até ao interior do ouvido, portanto temos aqui uma zona de pele que entra para dentro do corpo também. As funções deste órgão é a termorregulação, a proteção, funções metabólicas também, com produção de algumas hormonas e sensação, ou seja, aqui também uma função sensitiva. A pele com pelos caracteriza-se por possuir uma espessura variável, sendo que poderá ir nos cães de 0,5 a 5 mm e nos gatos sensivelmente mais fina, de 0,4 a 2 mm. A espessura cutânea diminui no sentido dorso-ventral do tronco e no sentido próximo ao distal dos membros, ou seja, a pele do dorso, do pescoço e da cabeça é mais espessa do que a pele do abdômen. Portanto, por cima, isto vem aqui das funções da proteção também, por cima o que está mais exposto às agressões é mais espessa do que a pele que está menos exposta a agressões. Na pele com pelos há uma relação inversa entre a espessura da epiderme e a densidade da pelagem. Portanto, a epiderme dos mamíferos peludos é muito mais fina do que a dos humanos. Portanto, aqui o que diz é que a pele, como os animais têm mais pelo, têm mais proteção, portanto a sua epiderme é muito mais fina. Por falar em epiderme, vamos ver então aqui as diferentes partes da pele dos animais. Ora então, temos como parte mais exterior, ou seja, esta porção aqui, esta parte mais exterior, temos a epiderme, que é a camada mais superficial da pele e promove a primeira barreira de proteção contra a invasão de substâncias estranhas no corpo, sejam elas agressões puras e duras ou mesmo micro-organismos patológicos como bactérias, fungos, ácaros, etc. É esta parte que confere toda a proteção e é a principal função dela, é mesmo a proteção do corpo e do organismo interno. Depois, mais abaixo, esta parte aqui mais complexa, temos a parte da derme, que é a camada onde estão presentes as células imunes, que estão envolvidas na defesa contra invasores estranhos que atravessam a epiderme, ou seja, aqueles que conseguem atravessar a parte superficial da pele, depois aqui vão ter estas células imunes, ou seja, células de defesa que vão proteger o organismo. A derme é formada por tecido conjuntivo e por pelos apêndices epidérmicos, ou seja, folículos pilosos e glândulas anexas. Na derme estão localizados vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos e músculo liso, como é o caso do músculo eretor do pelo. Ora então, nós temos aqui toda esta parte daqui ou seja, há parte de todas as estruturas que nós temos aqui, vasos sanguíneos, que nós vemos que vêm aqui desde dos vasos maiores até ao exterior. Aqui os apêndices epidérmicos, que são aqui as glândulas anexas e os pelos, estão todos dentro de tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo nada mais é do que tecido de suporte, ou seja, é tecido que dá suporte a outras estruturas. Daí nós aqui, como temos outras estruturas, que são aqui as glândulas, principalmente as glândulas sudoríparas
e os folículos pilosos com os pelos, este tecido apenas dá estrutura a isto tudo. Mais abaixo vamos ter a hipoderme. A hipoderme é constituída por um tecido conjuntivo e tecido adiposo. Faz a conexão entre a derme e o músculo e a sua função é permitir a junção entre a derme e os órgãos subjacentes e proteger o corpo das variações de temperatura como o frio. Ou seja, o tecido conjuntivo aqui mais uma vez vai fazer a ligação entre as diferentes camadas e o músculo que nós temos aqui, o tal músculo subcutâneo, não é o músculo eretor do folículo piloso, isto é um músculo pequenino que está aqui localizado, vocês conseguem vê-lo aqui, mas aqui o músculo subcutâneo que está por baixo da pele. E então nós aqui na parte da hipoderme temos o tal tecido conjuntivo a unir aqui a pele propriamente dita ao músculo e depois temos gordura, ou seja, temos tecido adiposo aqui dentro também nesta camada que é aqui principalmente utilizado para termorregulação, ou seja, para haver aqui uma regulação da temperatura corporal de forma mais eficaz. Em relação aos folículos pilosos, normalmente os folículos pilosos são compostos por vários folículos pilosos primários e secundários. Os primários emergem em poros separados, ou seja, nós temos aqui um primário, temos apenas um folículo com um poro, ou seja, e um pelo, e este aqui é um primário. Depois nós temos os secundários, que são aqueles que são mais comuns, onde nós no mesmo poro temos vários pelos a sair do mesmo folículo. Portanto, nós aqui conseguimos ver, temos apenas um folículo e vamos ter vários pelos a sair, tanto aqui como aqui. E então, nós aqui conseguimos ver a diferença entre folículos primários e folículos secundários. Em relação ao pelo, o pelo propriamente dito também tem três partes. Temos a parte mais interior, que é a medula, que é esta parte daqui. Temos a parte mais exterior, aqui à volta da medula, que é o córtex do pelo. E depois temos a cutícula, que nada mais é do que células de pelo, mas já mortas, ou seja, a cutícula já são aqui a parte exterior já são células que entretanto passaram aqui do córtex, foram morrendo e foram passando aqui para a parte da cutícula e servem principalmente para proteger toda a parte interior do pelo, que tem ligação direta com o interior do organismo. Existem ainda pelos especializados, ou seja, pelos táteis, que servem como típicos órgãos sensitivos. Ou seja, são os pelos que estão nas sobrancelhas e os pelos que estão no bigode. Ou seja, estes pelos têm fibras sensoriais mielínicas que se espiralizam em torno da raiz dos pelos. Ou seja, são pelos que conseguem ter uma percepção sensitiva superior aos outros, daí serem muito utilizados pelos animais para terem uma maior percepção do que está a acontecer à sua volta. Conseguem, dependendo dos animais, até sentir diferenças de pressão atmosférica e tudo. Terminando aqui a parte da anatomia da pele. Não sei se têm alguma dúvida, se querem que eu esclareça algo de forma diferente, antes de avançarmos para os problemas de pele propriamente ditos. Por favor, digam-me se têm alguma dúvida até ao momento, antes de avançarmos para os problemas de pele. Muito bem, então não aparenta haver dúvidas, portanto vamos avançar então para os problemas de pele, aqui com o pioderma ou a piodermatite superficial, que nada mais é do que uma infecção bacteriana de pele. Quando se ouve falar em pio, pensa-se logo em pus, e então o que quer dizer aqui este pus é um sobrecrescimento de bactérias e de células que vão combater estas bactérias, principalmente os neutrófilos. Portanto, sempre que virem pio, vai sempre estar
referido aqui como bactérias. Está bem? Daqui para a frente, sempre que ouvirem pio, será sempre referente a bactérias. Portanto, a pioderma é uma infecção bacteriana da pele. A bactéria principal causadora de doença em cães e gatos é Staphylococcus spp, que também faz parte da própria microbiota cutânea, ou seja, faz parte das bactérias que naturalmente e fisiologicamente habitam a pele dos animais. Quando existe um sobrecrescimento desta bactéria, é quando nós vamos ter, ou uma baixa do sistema imunitário, é quando nós vamos ter este tipo de lesões que, entretanto, esta bactéria começa a crescer desenfreadamente e começa a causar lesões na pele. Normalmente estas lesões são pápulas, ou seja, pequenas elevações, como nós conseguimos visualizar aqui, avermelhadas, cobertas por crostas, que vulgarmente são chamadas de casquinhas ou caspinhas, pequenas bolhas de pus, ou seja, as pústulas, perda de pelo de forma circular recoberta por escamas, como nós estamos a ver aqui, úlceras, perda de tecido profunda, como nós conseguimos ver aqui nesta imagem, e erosões, ou seja, perdas superficiais de tecido. Portanto, isto aqui é o problema bacteriano, ou seja, aqui o pioderma. Depois podemos ter também aqui a pododermatite, ou seja, que é uma inflamação de uma ou mais patas de cães ou gatos. As causas normalmente são corpos estranhos que se alojam aqui, ou seja, como por exemplo espigas ou outro tipo de corpo estranho que se espete nesta zona do corpo, alergias como atopia, ou seja, pele atópica, alergia alimentar, alergia por contacto, ou seja, alergia por alguma coisa que contactou, por exemplo, a relva é muito comum, infecções parasitárias como Demodex e leishmaniose, já vamos falar sobre isto, infecções fúngicas, dermatofitose, tinea ou malacésia, também já vamos falar. Infecções bacterianas, já falámos anteriormente, os piodermas. Doenças autoimunes, doenças endócrinas, entre outros, como principalmente o stress, também leva a que haja este tipo de patologia, porque tendem a lamber muito esta zona e então chega a inflamar. Portanto, o stress muitas das vezes é o maior causador deste tipo de problemas. É mais comum em cães do que em gatos, também os cães tendem a lamber-se mais nesta zona do que os gatos, e os sintomas são fadiga, porque custa a andar, úlceras na pele, lesões e patas avermelhadas, inchadas, doridas e com prurido, ou seja, com comichão. Principalmente aquilo que nós conseguimos ver aqui nestas imagens que estão aqui em baixo. Entretanto, aqui a Nazaré colocou, Nazaré, que é a Carla, colocou aqui uma dúvida, diz: a minha gata costuma ter, principalmente na primavera, um tipo de acne por baixo do queixo. Qual o nome que se dá a essa alteração? É um pioderma? Não, é mesmo acne felino. É uma situação autoimune que não está necessariamente associada a uma infecção bacteriana. Muitas das vezes, secundariamente a essa lesão, vai haver uma infecção bacteriana, muito pelas bactérias normais, lá está, estes Staphylococcus spp, que habitam fisiologicamente na pele, mas é um problema mesmo de acne felino, que é um problema conhecido e bastante comum. Avançando então para seborreia, ou seja, toda a pele do cão, como nós vimos anteriormente, à exceção de zonas mais específicas, como o nariz, as almofadas digitais, palmares ou plantares, tem glândulas sebáceas. Portanto, ao ter glândulas sebáceas, vai haver uma produção de sebo, ou seja, de gordura por estas glândulas sebáceas. O sebo dá ao pelo o aspecto suave e lustroso, que forma uma película sobre a pele e sobre o pelo, ou seja, uma película, mais uma vez, uma película protetora. O excesso deste sebo propicia uma proliferação bacteriana e acidifica a pele e uma inflamação que acelera a eliminação de fragmentos da camada córnea e os aglutina, ou seja, os junta, os aglomera, tornando-os visíveis em forma de escamas e provoca uma forte
um forte odor desagradável. Estes sinais indicam presença de seborreia, ou seja, nós temos aqui a imagem que é a típica caspa. Isto acontece quando existe aqui um descontrole na produção de sebo pelas glândulas, ou seja, de gordura pelas glândulas sebáceas, e o pelo fica com um aspecto, apesar de ter mais gordura, fica com um aspecto mais baço, mais seco, com caspas, principalmente quando é seborreia seca. Se for seborreia úmida, o que acontece maioritariamente é a pele ficar bastante espessada e bastante úmida, com o pelo também baço e quebradiço. Portanto, e aqui temos a seborreia. Avançando então para a otite. Esse descontrole pode ser provocado com o quê? Vou só pôr aqui para trás para responder a estas dúvidas. O descontrole pode ser provocado por problemas endócrinos, por deficiências nutricionais, por uma utilização errada de um tipo de produto para a pele que tenha causado algum tipo de agressão a estas glândulas, como acontece muitas vezes com shampoos de menor qualidade. Portanto, tudo isto pode levar aqui ao aparecimento de seborreia. Fábio diz: tenho uma gata de raça persa, ela está com muita caspa, é seborreia, o que devo fazer? Pode ser caspa ou pode ser sujidade, lá está, isto são problemas médicos que deverão ser vistos por um médico veterinário. Muitas vezes os animais apresentam uma caspa que não é caspa, é só e unicamente sujidade que está na pele e que se vai soltando. Portanto, na dúvida, sempre uma consulta médica ou veterinária para perceber se será caspa, ou seja, será um problema seborreico ou será um problema de pele mesmo propriamente dito. Ora então, avançando aqui para a otite. A otite nada mais é do que uma inflamação do conduto auditivo. Não é uma infecção, é uma inflamação. Normalmente está sempre acompanhada de uma infecção, mas ela pode ser bacteriana, por ácaros, por fungos, dependendo daquilo que depois houver lá dentro. Então, aqui as inflamações podem ainda ser causadas por carraças que se alojem dentro do conduto auditivo, por corpos estranhos que se alojem dentro do conduto auditivo, como por exemplo praganas e pelos, ou doenças alérgicas, como dermatite alérgica atópica e alergia alimentar. As bactérias e alguns fungos são habitantes normais do canal auditivo, como nós já vimos, é pele e então também terá os mesmos micro-organismos aqui no canal auditivo, e por si só geralmente não causam otite externa, embora quando estão reunidas as condições ideais possam crescer descontroladamente. Portanto, isto às vezes pode acontecer principalmente quando existe um aumento da umidade dentro do conduto auditivo. Elas podem começar a crescer de forma mais descontrolada e causar uma otite. As orelhas longas e caídas, ou orelhas com muitos pelos e canais auditivos longos e estreitos, também são aqui principais ou fatores predisponentes para otite, porque lá está, o conduto auditivo não respira em condições e as bactérias e os fungos vão crescer desenfreadamente. Pode ser muito dolorosa e causar grande desconforto, a otite. Os sinais clínicos normalmente são cheiro forte, dor, balançar frequente da cabeça, intenção de coçar, secreção amarelada, como nós vemos aqui, isto principalmente acontece com infecções bacterianas, vermelhidão ou hemorragia da orelha, que é isto que nós temos aqui, que é um otohematoma. E isto acontece por abanarem muitas vezes as orelhas, a orelha bate no crânio várias vezes até que descola a pele da cartilagem da orelha. E ao descolar vão haver vasos sanguíneos que vão ficar, que vão se rasgar e vão começar a sangrar para dentro deste espaço que foi criado pelo descolar da pele da cartilagem. Portanto, é isso que é um otohematoma e que pode ser causado por uma otite. Normalmente, quando nós temos a secreção amarelada, como eu já disse, é uma infecção bacteriana. Se for uma secreção mais acastanhada, será
ácaros, e aqui temos uma imagem apenas de um ouvido bastante inflamado. Pelo aspecto de casca de laranja, normalmente este tipo de aparência tem a ver com problemas alérgicos e dermatite atópica. Normalmente este tipo de aparência de ouvido com aparência de casca de laranja é sempre aqui um indício de ou alergia ou dermatite atópica. Avançando então para o abscesso subcutâneo. Ou seja, abscesso subcutâneo nada mais é do que infecções localizadas no tecido subcutâneo. Ou seja, o tecido por baixo da pele, por baixo daquele tal músculo que nós falámos, o músculo subcutâneo. Caracterizadas por uma acumulação de mais ou menos delimitada de pus, branco ou creme de aspecto sanguinolento e cujo odor é muito desagradável porque temos ali bactérias a proliferar, células também a tentar combater, como eu disse, os neutrófilos, e então vamos ter aqui um cheiro mais podre e uma coloração esbranquiçada ou amarelada, sanguinolento, porque temos sempre também ali sangue à mistura, como nós conseguimos ver aqui nesta imagem. São mais frequentes na cabeça, pescoço, base da cauda e membros, ou seja, em zonas mais expostas. É uma das doenças mais frequentes nos gatos, principalmente estes abscessos na zona da face pelas lutas, ou seja, uma unhada ou uma mordidela entra bactérias para dentro da pele e, entretanto, aí elas vão proliferar e vão levar aqui a estes abscessos. Os sinais clínicos mais comuns são a febre, pela infecção, é sempre uma infecção, vai sempre causar febre, depressão, perda do apetite, se for na zona, principalmente na zona da cabeça, aumento dos gânglios linfáticos que drenam a zona do abscesso, ou seja, se for na cabeça vão ser os retrofaríngeos, se for noutra zona serão os linfonodos mais próximos dessa zona. Os sinais de inflamação são dor, rubor, edema e aumento da temperatura. E temos aqui o abscesso subcutâneo. Temos aqui um cão com abscesso subcutâneo mandibular, aqui um gato também com abscesso subcutâneo mandibular, aqui a drenagem de um abscesso e aqui uma imagem, um diagrama de um abscesso. De seguida temos o intertrigo. O que é o intertrigo? É uma doença muito comum, principalmente em animais que têm pregas, muitas pregas de pele na zona da face. Isto tende a acontecer mais na zona da face. Como por exemplo nas raças braquicéfalas como os pugs, pequinois, bulldogs e os boxers, ou então nas pregas labiais, como nós vemos aqui neste cão. Há cães que têm aqui esta prega um bocadinho mais definida e tendem a fazer aqui esta infecção. Menos comum, mas também acontece à volta, nas pregas à volta da vulva, ou seja, da vagina. Acontece bastante a acontecer também aqui, principalmente em animais com excesso de peso. É uma situação que costuma acontecer regularmente. Pregas caudais, axilares, intermamárias e outras regiões corporais são mais em animais que têm excesso de pele, como por exemplo o Shar-Pei ou o Basset Hound. Nos outros cães não é nada comum haver nestas zonas. Os sinais clínicos são hiperémia, ou seja, vermelhidão, como nós conseguimos ver aqui ou aqui, edema, inchaço acentuado desta zona, exudação purulenta e hipotricose, ou seja, aqui uma zona com menos pelo. Não é falta de pelo, não é alopécia, é hipotricose, ou seja, zona com menos pelo. Nós conseguimos ver que esta zona aqui, neste bulldog, tem muito menos pelo do que o resto da face. Portanto, esta zona aqui fica mais avermelhada e é uma zona que neste tipo de cães é muito comum haver, como por exemplo aqui até dentro do nariz. Nós, quando isto é o mesmo cão, consegue-se ver aqui, ou seja, nesta zona aqui começa a ficar, e aqui nesta prega labial, noutros cães também costuma acontecer. É muito importante para estas zonas e nestes cães aqui secá-los sempre ao máximo nesta zona para que isto não aconteça. Isto só acontece por excesso de umidade aqui nesta zona.
Está bem? Portanto, é muito importante secar e em cães, por exemplo, um cão com muitas pregas como estes, a seguir a um banho, a colocação de pó de talco é muito, muito, muito importante para diminuir a ocorrência deste tipo de problemas. Aqui, Epicard disse, é comum um felino ter falhas de pelo por cima do olho. Eu não sei o que é que se refere. Se for na zona da fonte, sim, é normal, todos os animais têm. Mas depende da falha de pele, lá está. Terá que ver com o seu médico veterinário assistente se será uma situação normal ou não. Mas se for na fonte é uma situação completamente normal. Ora então, vamos avançar aqui para os parasitas de pele. Ou seja, problemas de pele causados por parasitas. E vamos começar aqui pelos ácaros, ou seja, pelas sarnas. Quando nós temos um problema de uma sarna, estamos sempre a falar de uma infecção por ácaros, está bem? A sarna é sempre por ácaros. Entretanto, aqui a Carla disse para o acne felino basta desinfetar com clorhexidina, correto? Nem sempre, às vezes é preciso fazer uma pomada com corticosteroides, lá está, deverá ver com o seu médico veterinário acompanhante para perceber qual será a melhor forma de tratamento, mas algumas vezes é necessário pomadas corticosteroides para poder parar ali um bocadinho a inflamação naquele local. Ora então, esta sarna pode aparecer em cães, gatos e até em humanos, porque temos aqui uma delas que é uma zoonose. Os ácaros são muito pequenos e não é fácil visualizá-los a olho nu, sendo que é possível. Existem vários tipos de ácaros que podem afetar cães, gatos e humanos e que causam sintomas completamente diferentes. Começando aqui pela sarna sarcótica, que é causada pelo Sarcoptes cabei e pode atingir cães em todas as épocas do ano. Depois temos a sarna otodécica, que é aqui causada pelo Otodetes sinotis, que é que mais regularmente afeta aqui a parte do ouvido do cão e normalmente também poderá ser transmitida entre cães e gatos. Depois temos a sarna demodécica, causada pelo Demodex canis, que ao contrário das outras, esta não é contagiosa. Existe uma predisposição genética para obtê-la. A particularidade deste tipo de sarna é que este ácaro está presente em todos os cães e é inofensivo, podendo manifestar-se nocivamente apenas em animais que possuam uma deficiência imunológica determinada. Ou seja, a sarna demodécica, apesar de ser relativamente comum de encontrar, quando vemos um Demodex num animal, é porque haverá uma baixa de sistema imunitário causada por outra situação qualquer. De seguida, temos aqui a sarna notoédrica, que é uma zoonose causada pelo Notoedres cati. Normalmente afeta gatos, mas também pode afetar cães e humanos. A contaminação dá-se através do contato direto com outro animal infectado ou com objetos contaminados, como por exemplo a máquina de esquia, a escova, a toalha, uma jaula, etc. Nós, quando vamos ter um animal com sarna, vamos ter sempre zonas extensas sem pelo e bastante comichão. Portanto, é muito importante, sempre que vemos um animal nestas condições, utilizarmos proteção e proteção, ou seja, neste caso luvas, e desinfetar muito bem o material após deixarmos o contacto com o animal, de modo a não corrermos o risco de passar nenhuma infecção a mais nenhum animal. Aqui temos um bocadinho aqui as imagens dos diferentes ácaros. Então aqui temos o Demodex canis, aqui temos o Sarcoptes cabei e o Notoedres cati, e aqui o Otodetes cyanotis, ou seja, esta aqui
a do ouvido. Esta daqui é que só se desenvolve com problemas de sistema imunitário em baixo. Aqui a mais zoonótica e aqui a menos zoonótica delas todas. Normalmente os ácaros o que fazem, principalmente aqui o Sarcóptes e o Notoedres, todos eles fazem alguma escavação de pele para se alojarem, mas estes dois colocam mesmo ovos dentro da pele. Ou seja, eles causam bastante comichão, mesmo por causa disso, porque eles vão criar canais dentro da pele, vão escavando canais dentro da pele para colocar os ovos dentro destes canais. Avançando então para os fungos, para a dermatofitose, ou mais vulgarmente conhecida por tinha. É uma infecção das camadas superficiais da pele por fungos, e este fungo vai se alimentar da queratina, ou seja, da proteína integrante da estrutura da pele. E não consegue viver em tecidos com grande inflamação. Portanto, se começar a haver uma grande inflamação por o animal se coçar e tudo mais, o fungo vai acabar por morrer. Os três tipos de fungos mais comuns são o Microsporo canis, o Trichophyto este nome é sempre mais complicado, peço desculpa, Metagrophithece, e o Microsporum gypsium. As lesões resultam da queda do pelo e descamação. O animal apresenta zonas circulares de alopécia, ou seja, falta de pelo, como nós conseguimos ver aqui. Não é hipotricose, não temos menos pelos, nós vamos ter mesmo falta de pelo, com um anel vermelho de inflamação, descamação, eritrema, rubor, hiperpigmentação e prurido, que nem sempre está presente. Esta infecção por fungos também é uma zoonose, ou seja, que também afeta outros animais e humanos também. Portanto, aqui nós também temos que ter algum cuidado para não sermos infectados com nenhum tipo de infecção por este tipo de fungos. De seguida temos as pulgas, ou seja, a pulga é o parasita mais frequente tanto no cão como no gato, existem mais quantidade no meio ambiente. A pulga do gato é o Stenocephalides, felis, e a pulga do cão é o Stenocephalides canis. Ou seja, há uma para os cães e há uma para os gatos. Normalmente elas alimentam-se do sangue do animal, que serve como hospedeiro, picando, e possuem uma capacidade de reprodução extraordinária. Ou seja, por si só, a pulga não causa grande problema, umas picadas crescem ali, causa alguma comichão a andarem na pele, mas nada de mais. O problema aqui é que existem alguns animais que desenvolvem aqui a DAP, ou seja, a dermatite alérgica à picada da pulga, que é quando os animais têm uma alergia à saliva das pulgas, e quando a pulga morde a pele, eles causam uma reação inflamatória brutal. Portanto, estes animais não podem mesmo ser picados por pulgas, porque senão vão fazer reações inflamatórias muito grandes. Normalmente, isto está mais, ou vêm-se mais casos destes na primavera e no verão, porque é quando há mais pulgas, sendo que hoje em dia, com a mudança do clima, já se vê casos destes durante todo o ano. De seguida temos as carraças, ou seja, que não são insetos, são ácaros, ao contrário das pulgas. Normalmente encontradas em Portugal 3 géneros de carraças: as ixoides, dermacenter e ripicéfalos. Parasitam cães e gatos alimentando-se do sangue destes. Na maior parte das regiões, as carraças são parasitas cutâneos frequentes no cão e também no gato, para além de serem responsáveis por infecções cutâneas no local de fixação da pele do animal.
Ou seja, quando elas mordem um animal, fica ali uma abertura que podem ir outros micro-organismos para lá, principalmente bactérias, e causar uma infecção cutânea naquela zona, ou seja, um pioderma naquela zona. E são também transmissoras de doenças graves ao homem e aos animais também, como é aqui o caso das febres da carraça, que são um conjunto de doenças transmitidas pelas carraças, como a doença de Lyme ou borreliose, erliquiose, babesiose, anaplasmose, hepatozoonose e rickettsiose, são aqui as mais comuns doenças passadas pelas carraças. Isto são tudo parasitoses sanguíneas, ou seja, a carraça leva estes parasitas dentro dela e depois, quando morde o animal ou a pessoa, transmite este parasita para a corrente sanguínea do animal ou da pessoa, infectando assim com este tipo de parasitose. Por fim, temos os mosquitos, que transmitem aqui algumas doenças, começando aqui pelo primeiro, que não é bem um mosquito, é um flebótomo, ou seja, é um primo de um mosquito mais pequeno que transmite a leishmaniose. Normalmente afeta mais os cães, podendo afetar também gatos e pessoas. Transmite-se de animal para animal através deste flebótomo, portanto não há aqui transmissão direta, e as manifestações cutâneas desta doença, sendo que ela pode ter também manifestações sistémicas noutros órgãos, como por exemplo os rins é o mais comum, mas as manifestações cutâneas são a descamação seborreica intensa, ou seja, muita seborreia na zona do focinho, nariz mais seco, espesso e gretado, sobrecrescimento das unhas, ou seja, ornicogrifose, pelo de má qualidade, seco, baço e quebradiço, e feridas de difícil cicatrização. Depois temos também outro tipo de doenças transmitidas pelos mosquitos, que são a dirofilariose, ou seja, normalmente o tipo de mosquitos, o Aedes, o Anopheles e o Mansonia, podem transmitir esta doença parasitária que afeta normalmente cães, gatos e furões. É provocada pelo verme, ou seja, pelo parasita Dirofilaria imitis, e também é conhecida como a doença do verme do coração ou do parasita do coração, porque os parasitas adultos alojam-se neste órgão onde se alimentam e reproduzem. Não apresentam sintomatologia cutânea nenhuma, mas é muito importante a desparasitação externa para que não apanhem estas doenças, à semelhança das parasitoses com as carraças, que também não, as doenças transmitidas por elas não têm representação cutânea, mas causam aqui problemas internos bastante graves. E cheguei ao fim do que eu tinha para vos transmitir sobre problemas de pele. Não sei se têm alguma dúvida, se têm algo a acrescentar, algo que queiram esclarecer. Que a Andreia disse: eu tenho um bulldog, os olhos deles estão completamente molhados, o que me aconselha a fazer? Pode talco na zona dos olhos, tenho dias em que não, isso é outra situação, isso poderá estar aí um problema ocular aí, portanto não tem nada a ver com um problema de pele, portanto deve mesmo agendar uma consulta médica ou veterinária para o seu cão. Rafael diz: nas doenças em que as regiões ficam sem pelo, ele volta a crescer? Sim, assim que a patologia estiver resolvida, o pelo voltar a nascer sem problema nenhum.
E a Emília Costa diz: os otohematomas derivam sempre de uma otite? Em 98% das vezes, sim. 98% das vezes, sim. Apenas uma ínfima parte das vezes, que é quase nunca, podem vir de outra situação qualquer. Por exemplo, problemas de coagulação ou assim. Mas eu nunca vi nenhum otohematoma que não viesse de uma otite. Beatriz questionou em relação às lesões de queimaduras, apenas a primeira da camada de pele é afetada. Isso depende. As queimaduras de primeiro grau, sim. As queimaduras de segundo e terceiro grau, não. Vão afetar mais camadas de pele. Aqui uma dúvida: desparasitar combate as ações dos mosquitos? Sim. Se o desparasitante proteger contra mosquitos e flebótomos, sim. Mais dúvidas que tenham? Como distinguir os níveis de queimaduras? É visível? Sim, se tem pápulas, se não tem, mas isso não tem a ver propriamente com isto. Mas no fundo, se for só uma vermelhidão, é uma queimadura de primeiro grau. Se tiver sangramento ou pápulas, já será de segundo ou terceiro grau. A André diz: não é uma questão, mas é uma curiosidade. É normal o pelo crescer de cor diferente do original do animal após a cicatrização de uma ferida? Sim, pode acontecer, porque são folículos novos que estão a ser criados e então poderão ter uma coloração diferente. Tânia diz: recolhi uma gata de rua que tinha um abscesso subcutâneo e o olho desse lado está sempre a deitar líquido. Poderá ter tido o abscesso ou outro problema? Pode ter afetado alguma coisa, dependendo da zona onde foi o abscesso, mas pode ter afetado alguma estrutura, principalmente o canal lacrimal que vem até ao nariz. Portanto, depende. Então acho que não. Se é como na imagem que estava, eu acho que não. Acho que deverá ser outro problema. Mais dúvidas que tenham? Muito bem. Então, se não têm dúvidas, agradeço imenso terem assistido a este webinar e já sabem, se entretanto surgir alguma dúvida, é só colocarem pelo Campos ou pelos meios de comunicação alternativos, que será esclarecida assim que possível. Desejo um ótimo fim de semana a todos e até à próxima.